Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda de um material bem específico que chegou para nós, o documento Fundamentos da Igreja do Governo de Cristo, a IGC. É um texto assim bem detalhado, né? Escrito pelo fundador mesmo, o pastor Danilo Fernando, Isso, e ali ele estabelece a identidade, as crenças, as práticas, enfim, o DNA dessa igreja. exatamente. Nossa ideia aqui é explorar juntos esse documento. Entender não só a história por trás, mas, tipo, a motivação para criar essa igreja e como a visão de mundo dele aparece ali, sabe? Ok, vamos mergulhar nisso. Pois é. E o interessante, né, é que um documento assim funciona quase como uma certidão de nascimento teológica. É uma mistura de testemunho pessoal, onde ele meio que justifica as decisões dele, com um manifesto doutrinário bem claro. Hum, E para uma comunidade de fé nova ter algo assim tão definido logo de cara, é fundamental para criar coesão, um senso de propósito, né? Define quem eles são e o que talvez os diferenciem. certo. Então, vamos começar pela história mesmo. O pastor Danilo Fernando, ele conta a trajetória dele. Nasceu lá em Teresina, Piauí, em 92, cresceu em Balsas, no Maranhão, aí teve a conversão aos 17 anos, o batismo aos 18. Uhum. E depois, olha só, 12 anos trabalhando na Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma vida que parecia, assim, bem encaminhada no ministério, né? Casou, teve filha. Sim, é um percurso que, em muitos aspectos, a gente vê em outras lideranças evangélicas. Mas, pelo que o documento mostra, essa estabilidade era só aparente, né? Tinha uma inquietação crescendo ali por baixo. É verdade. Ele descreve um sentimento de insatisfação bem profunda com a denominação que ele estava antes. E as razões que ele dá são fortes, viu? Ele percebia que o foco estava indo muito para a questão financeira, para bater meta de arrecadação. Isso é uma crítica comum, infelizmente. Pois é. Ele fala até de um ambiente tóxico, sabe? Com disputas entre pastores por igrejas que davam mais retorno e uma sensação de que a essência do evangelho estava se perdendo no meio disso tudo. Ele chega a usar uma expressão bem dura, que se sentia um explorador da fé alheia. Nossa, essa descrição ela ecoa tensões que, infelizmente, não são tão raras nesse cenário religioso, né? Conflitos sobre gestão, dinheiro, poder, muitas vezes são o estupim para cisões. Exato. Desejo, pelo menos percebido pelo fundador, de voltar a uma prática mais pura, mais ética do ministério. É o que parece ser o caso aqui, né? A crise pessoal dele parece refletir um debate maior sobre o propósito da fé institucionalizada. E a decisão de sair, pelo que está no texto, não foi algo no impulso, não. Ele menciona um tempo de pensar muito, conversas importantes com a esposa, Lindalva, com amigos próximos. O interessante é como ele usa a Bíblia para justificar essa ruptura, sabe? Ah, sim. Cita passagens específicas, tipo a ordem para sair do meio deles e separar-se lá de 2 Coríntios 6, e os alertas de 2 Pedro 2 sobre falsos mestres movidos por dinheiro. É quase uma justificativa teológica para uma decisão bem prática. É fundamental notar isso, essa busca por legitimação bíblica para sair, o apoio da esposa, de outras pessoas, ele até mencionou uma senhora, Maria José França, que ajudou financeiramente no começo. Tudo isso é apresentado como confirmação, como suporte de Deus, né? Sim. Ele também fala do medo, que é natural num passo desses, mas ele enquadra isso como algo a ser superado pela fé na soberania de Cristo. Cita até 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Todo esse processo, então, culmina na fundação oficial da Igreja do Governo de Cristo em 8 de janeiro de 2023, lá em Pinheiro, Maranhão. E isso nos leva direto ao coração da identidade dessa nova igreja. O próprio nome, Governo de Cristo. O documento usa essa expressão como sinônimo de reino de Deus, reino dos céus. O que é a ideia central aqui, afinal? Então, a visão que eles apresentam é a de um Deus que é trino, Pai, Filho, Espírito Santo, e que exerce um governo ativo, soberano sobre tudo, sobre o universo inteiro. Cristo não é só alguém para a gente adorar, ele é o centro operacional desse governo divino. Entendi. E a consequência prática disso, segundo o texto, é que a vida plena, a vida abençoada, depende da nossa submissão voluntária a esse governo, a essa autoridade de Cristo. Eles citam passagens como João 10,10, da vida em abundância, e Isaías 1,19, sobre comer o melhor desta terra se obedecer.
para reforçar essa ligação, sabe? Obediência e bênção. Então a ênfase não é só numa salvação lá para o futuro, mas num reino que já opera agora através da obediência? Exatamente. Isso que é fascinante. É essa teologia do reino de Deus como algo presente, atuante, não só uma esperança lá para frente. O documento coloca a igreja de forma bem explícita como a agência do reino de Deus na Terra. Agência do reino? Isso. Ela não é só um lugar para se reunir. É o corpo de Cristo em ação, a luz do mundo, o sal da terra. Eles usam essas referências de 1 Coríntios 12, Mateus 5. E a missão declarada da igreja reflete isso: glorificar a Deus, pregar o evangelho do reino e ser uma comunidade profética, bíblica, conservadora dos princípios bíblicos, com uma teologia bem cristocêntrica. E como esse governo de Cristo se organiza em termos de princípios? O documento fala em pilares, né? Sim, ele define 5 pilares, baseados em interpretações de Mateus 23 e Salmos 89. Justiça, misericórdia, fidelidade, retidão e amor. A ideia é que não são só conceitos abstratos, mas as qualidades que devem marcar a vida sob o governo de Cristo. Certo. E o texto deixa claro: viver assim não é só na força humana, não. Precisa da orientação ativa do Espírito Santo, que, segundo Romanos 8, é quem guia os filhos de Deus. E dentro desses pilares, parece que o amor tem um destaque especial, né? É descrito como a lei do reino. Sem dúvida. O documento dá uma atenção bem grande ao amor. Cita Marcos 12, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, e, claro, o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é apresentado não só como o dom supremo, mas como a própria essência de Deus e o cumprimento da lei, como dizem Tiago e Romanos. É visto como o que deve unir a comunidade, sabe? Combatendo divisão, briga. E a prática do amor ao próximo é colocada como a prova concreta do amor a Deus. Entendi. Bom, entendendo o conceito central e os pilares, vamos dar uma olhada na declaração de fé. É aqui que as crenças ficam mais formais, digamos assim. São 10 pontos, né? E todos começam com "está escrito", o que mostra de novo a centralidade da Bíblia para eles. Correto. É um resumo da doutrina deles. Para não ficar só listando, a gente pode agrupar por tema que talvez facilite, né? Primeiro, tem uma afirmação bem forte sobre a Bíblia Sagrada. É vista como a palavra de Deus, inspirada, infalível, autoridade máxima para a fé e para a vida. Ponto 1. Isso já define a base para tudo mais. Ok? E depois, as crenças sobre Deus. Sim, eles afirmam a fé num Deus único, eterno, criador de tudo, que existe como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São os pontos 2, 3 e 4. O ponto 3 entra em detalhes sobre a obra de Cristo, nascimento virginal, vida sem pecado, milagres e principalmente o sacrifício na cruz. O sacrifício. A ideia-chave aqui é o sacrifício expiatório. A crença de que a morte de Cristo foi no nosso lugar, pagando a dívida pelos nossos pecados e permitindo a reconciliação com Deus. E a ressurreição dele no terceiro dia é vista como a prova da vitória sobre o pecado e a morte. Isso é bem central. E sobre a ação da Sané à igreja, o que dizem? O ponto 8 fala da salvação. É bem enfático. Ela vem pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus. Não é por fazer coisa boa, por mérito nosso. É um presente. Mas, segundo o texto, essa fé verdadeira leva à regeneração pelo Espírito Santo, tal novo nascimento, que resulta numa mudança de vida. Ah, a transformação. Isso. E essa mudança se vê nos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, etc. Já o ponto 5 define a igreja. Não é o prédio, é o corpo místico de Cristo, a comunidade universal de todos os salvos, unidos pelo Espírito Santo. Isso nos leva para as crenças sobre o fim dos tempos, a escatologia. Parece que eles detalham bastante isso, né? Detalham mesmo. Os pontos 6 e 7 descrevem uma visão bem específica. A segunda vinda de Cristo vai ser física, visível para todo mundo e vai acontecer depois de um período de grande tribulação aqui na Terra. Depois da tribulação? Exato. Durante essa tribulação vai aparecer o anticristo, o falso profeta, que vão ser derrotados por Cristo quando ele voltar. Depois disso vem um reino milenar literal de Cristo aqui na Terra.
E só depois disso tudo é que acontece a ressurreição final dos justos para a vida eterna, dos ímpios para a condenação. E aí sim a criação de novos céus e nova terra. Uau, bem específico. Sim. É uma posição conhecida como pós-tribulacionista e pré-milenista. Isso coloca eles num lugar particular dentro do espectro evangélico mais amplo, que tem outras visões sobre isso também. E para fechar a declaração de fé, eles falam sobre seres espirituais? Falam. Os últimos pontos 9 e 10 afirmam que eles acreditam na existência real de anjos como seres que servem a Deus e aos crentes, mas alertam para não adorar anjos, hein? E também na existência de Satanás, o diabo e dos demônios, que seriam anjos caídos que se rebelaram. Mas, e isso é importante, eles enfatizam que Satanás e seus demônios já foram derrotados por Cristo na cruz e vão ter a condenação final deles selada. Não são um poder igual a Deus, de forma alguma. Entendi. Então, se a gente junta tudo isso, a gente vê como essa declaração de fé, embora tenha muitos pontos em comum com o cristianismo evangélico histórico, né? Trindade, divindade de Cristo, salvação pela fé, ela reflete aquela busca do fundador por uma identidade doutrinária bem clara e, na visão dele, fiel às Escrituras. A centralidade do governo de Cristo meio que dá o tom de como essas doutrinas são apresentadas, e a escatologia detalhada também marca uma posição deles. Além das crenças, o documento também detalha as práticas, o que eles chamam de ordenanças. Quais são essas na IGC? São 2 cerimônias que o texto diz que foram instituídas diretamente por Cristo. A primeira é o batismo nas águas. A forma que eles preferem é a imersão total na água. Mergulhar mesmo? Isso, porque simboliza de forma mais viva a morte para a vida antiga de pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. E é um batismo de crentes, ou seja, só para quem já tem idade e consciência para declarar a própria fé. Não praticam batismo infantil. Mas essa imersão é a única forma que eles aceitam ou tem exceção? É a preferencial, mas o documento mostra uma certa flexibilidade, sim. Admite que em casos excepcionais, tipo doença grave, limitação física muito séria ou falta de condição mesmo, o batismo por aspersão, jogar água na cabeça, ou efusão, derramar água, pode ser considerado válido. O foco principal está no significado, ser uma declaração pública de fé e de submissão ao governo de Cristo. Entendi. E a segunda ordenança? É a Santa Ceia do Senhor. Na IGC, eles celebram todo mês. É descrita como um memorial do sacrifício de Jesus. Usam pão, simbolizando o corpo, e sumo de uva, simbolizando o sangue derramado. Participar da ceia é visto como um ato de fé na obra de Cristo e também uma forma de expressar comunhão, unidade entre os membros da igreja. Certo. E as duas, batismo e ceia, são apresentadas não como algo opcional, mas como mandamentos mesmo para serem observados pela igreja. Certo. Agora, o documento entra numa área que costuma gerar bastante debate, né? Os posicionamentos sobre temas sociais, éticos específicos. E aqui é bom a gente reforçar. Nossa abordagem é só descrever o que está no texto fundador da IGC, sem julgamento ou concordância nossa, certo? Precisamente, é fundamental essa clareza. O primeiro tema que eles abordam é a própria religião. O texto define o cristianismo entendido como seguir a Cristo pessoalmente como o único jeito de religar a pessoa a Deus. Se baseiam muito em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Embora digam que respeitam outras crenças, eles mantêm essa visão da exclusividade de Cristo como a verdade que liberta, citando João 8,32. E o curioso é como definem a verdadeira religião na prática, usando Tiago 1, 26 e 27, algo que envolve controlar a língua, cuidar dos necessitados órfãos viúvas e se manter puro diante do mundo. Interessante essa definição prática. E, depois, a relação com autoridades e política. Qual é a linha deles? A orientação principal, baseada em Romanos 13, é de submissão às autoridades do governo, porque elas são vistas como estabelecidas por Deus. O dever do cristão seria respeitar e cumprir as leis. A única exceção clara é se essas autoridades tentarem impedir a adoração a Deus. Aí a obediência a Deus vem primeiro. E é a igreja como instituição. A igreja, institucionalmente, deve manter neutralidade partidária. Isso para evitar a divisão interna. Mas os membros podem se envolver com política. Individualmente.
Podem sim. O documento permite o envolvimento político individual, mas tem regras claras. Pastores e missionários não devem se candidatar para manterem o foco exclusivo no ministério. E quem se envolver não pode usar o nome da igreja, fazer campanha dentro do templo, nem misturar as coisas. O foco da igreja, eles declaram, é espiritual e social, não eleitoral. O aborto é classificado como o assassinato de um ser humano inocente, baseado no mandamento não matarás. A IGC se declara claramente pró-vida. E em casos difíceis? O documento vai além da condenação e fala de situações difíceis, como gravidez por abuso. Nesses casos, a orientação é não abortar. A igreja se compromete a oferecer apoio total, psicológico, espiritual, material, financeiro, para que a gestação continue e até com a possibilidade de encaminhar para adoção depois, se for a vontade da mãe. Entendi. E sobre homossexualidade? Olha, o documento descreve a prática homossexual como uma deformação da natureza humana causada pelo pecado. Considera contrária à ordem que Deus criou, homem e mulher, e por isso abominável aos olhos de Deus, citando Romanos 1. A prática em si é condenada. Mas Isso é muito importante destacar, o mesmo texto condena explicitamente a homofobia, o preconceito e qualquer tipo de violência ou agressão contra pessoas homossexuais. Afirmam que o dever do cristão é amar e respeitar todas as pessoas, não importa a orientação sexual, e deixar o julgamento final para Deus. esse é um ponto relevante. Sim, e também mencionam a crença na possibilidade de mudança, de transformação pela ação de Cristo e do Espírito Santo na vida da pessoa. Certo. A visão sobre família também é bem detalhada, né? É assim, a família é definida como instituição divina que começa no casamento entre um homem e uma mulher. Dizem que essa união reflete a natureza da Trindade. Recomendam fortemente que os crentes casem com crentes, citando 2 Coríntios 6 sobre jugo desigual. E dentro do casamento? A base deve ser a fidelidade mútua e o amor. A prática sexual é considerada correta só dentro do casamento. E tem uma ênfase na responsabilidade dos pais de criar os filhos nos ensinos da Bíblia. O documento também fala de papéis no casamento, citando Efésios 5 e Gênesis 2. O marido deve amar e proteger a esposa como Cristo ama a igreja, e a esposa é vista como auxiliadora, como aliada do marido. Ok. E, por último, nesses posicionamentos, a questão de dízimos e ofertas. Como eles abordam isso? A generosidade é colocada como uma virtude cristã essencial. O dízimo, os 10% da renda, é visto como uma prática bíblica que vem desde antes da lei de Moisés, citam Abraão e Melquisedeque, e que Jesus teria validado em Mateus 23:23. E para que serve o dízimo? É visto como expressão de fé, gratidão e amor a Deus. O dinheiro seria para sustentar a obra da igreja, os ministros, a estrutura e também para ajudar os necessitados. As ofertas são contribuições voluntárias, dadas além do dízimo. E a motivação para dar? O texto faz questão de dizer que a motivação não deve ser uma barganha com Deus, tipo, dou para receber de volta. Deve ser amor e gratidão sinceros, mas, ao mesmo tempo, menciona as promessas bíblicas de bênçãos para quem contribui fielmente, como lá em Malaquias 3 e 2 Coríntios 9. Sempre ressalvando que a glória final é de Deus, né? Entendi. Bom, além das palavras, o documento descreve até o símbolo da igreja. É interessante ver como eles tentam traduzir a teologia para uma imagem, né? Sim, a simbologia é bem pensada. O símbolo tem um triângulo roxo, um círculo branco e uma coroa dourada um sobre o outro. Cada parte tem um significado. O triângulo roxo lembra a Trindade e também a cor da realeza, simbolizando o reinado de Cristo. Ah, legal. O círculo branco representa a eternidade de Deus e a paz que vem de Cristo. E a coroa dourada, claro, simboliza o governo eterno de Cristo e a prosperidade que eles associam ao reino. É um jeito visual de resumir as doutrinas principais deles. Então, olha, percorremos bastante coisa aqui dos fundamentos dessa igreja do governo de Cristo. Desde a história pessoal do fundador, essa busca dele por uma fé que ele via como mais autêntica, passando pelo conceito central do governo de Cristo, a declaração de fé detalhada, as práticas, os posicionamentos bem firmes sobre temas atuais, até o símbolo visual.
O que fica é o retrato de uma comunidade de fé com uma identidade teológica muito bem definida, sabe? Com convicções fortes sobre como viver o cristianismo no mundo de hoje. Tudo vindo da interpretação das Escrituras feita pelo líder fundador. Específica e esses posicionamentos tão definidos sobre questões sociais complexas, como será que uma comunidade assim consegue navegar o desafio de manter essa identidade teológica forte e, ao mesmo tempo, praticar o amor, o respeito, a compaixão, que o próprio documento também fala tanto? Especialmente num mundo como o nosso, cada vez mais diverso em crenças, valores, estilos de vida. Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio que me parece bem delicado.